Olá, meu nome é Igor, eu tenho 21 anos, sou viciado em jogos de RPG e na Idade Média. Bem-vindo ao Guia de História. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia. O vídeo ele será dividido em 3 povos: Sumérios, Assírios e Babilônios. Os Assírios será o povoado que eu vou focar mais, já eu explico por quê. Bom, contando um pouquinho da história da Mesopotâmia, ela surgiu quando nômades que viviam na terra para lá e para cá em busca de comida decidiram ficar em um só lugar. E que lugar que eles escolheram? Como o nome Mesopotâmia já diz, é terra entre rios. E eles decidiram ficar entre esses rios, que é o Rio Tigre e o Eufrates, porque era uma terra que era muito propícia à agricultura e pecuária. E também tinha água fresca descendo das montanhas. Então os nômades eles se instalaram, na Mesopotâmia, começaram a construir casa, fazer agricultura, etc. E por isso foi uma cidade que ficou famosa. E então o povoado sumérios decidiram ir para lá também. Os sumérios eles são importantes, muito importantes para a Mesopotâmia, porque foram eles que começaram a construir mais cidades em volta, foram eles que criaram a roda, foram eles que começaram a aperfeiçoar a agricultura e a pecuária para começar a produzir mais do que era necessário. E por isso surgiu o comércio, Eles começaram a vender o que era de excesso para outras cidades ou até mesmo trocar por alguns produtos que eles não tinham. Além disso, além do comércio, os sumérios eles tiveram que criar a matemática. E é engraçado, tem uma curiosidade até, eu não sabia, com relação aos sumérios, que para fazer contas de matemática, eles utilizavam as falanges que nós temos nos dedos. Então eles contavam com o dedão em cima de cada dedo e contavam as falanges. Temos 3 em cada dedo, dá um total de 12. Então ele contava 1, 2, 3 e assim por diante. E eles não ficavam só até 12. Sempre que eles terminavam uma contagem até 12, eles levantavam um dedo da outra mão. E com isso eles iam somando os totais, 12, 24 e assim por diante. E com todos os dedos da outra mão eles conseguiam chegar a 60 no total. E é por isso que o minuto, até hoje, tem 60 segundos. E a hora tem 60 minutos. Bom, além disso, com o comércio veio riqueza e com a riqueza veio ganância. É daí que surge o primeiro imperador lá da época. Bom, e esse imperador, chamado de Sargão, ele viu que os outros povos, as outras cidades estavam com muitas riquezas e decidiu tirar essas riquezas à força. E deu certo. Então Sargão criou um pequeno exército e foi para cima das outras cidades, civilizações, etc. Sargão foi o primeiro imperador da época e o império dele não vingou porque os seus filhos, enfim, sucessores morreram e ele não tinha sucessor. Então depois que Sargão morreu, o império não continuou e por isso a Mesopotâmia voltou a ser como era, povos de diferentes tipos no mesmo local. Continuou assim por um tempo, até que alguns anos depois, muitos anos depois, vieram os assírios, que é o povo que eu quero focar mais aqui no vídeo. Bom, os assírios, eles foram uma civilização focada na guerra, focada em táticas militares. Eles perceberam que as coisas tinham que ser tiradas à base da força. Para dominar outras cidades, conquistar mais terreno, tudo tinha que ser à base da força. Então com isso os assírios eles foram para a Mesopotâmia, dominaram absolutamente tudo, invadiram todas as cidades, faziam os escravos, etc. E eles tinham, como diferencial para conseguir fazer tudo isso, algumas táticas de guerra. E é isso que eu vou comentar agora com vocês. Os assírios eles tinham 4 táticas de guerra, que eu achei, pesquisando. E além dessas 4 táticas que eles utilizavam, que eles também deviam ter outras, eles tinham uma vantagem enorme com relação ao inimigo, a outras cidades, por conta do armamento utilizado e das armaduras. Já vou comentar sobre isso também. Bom, sobre a primeira tática, os assírios eles utilizavam bexigas de ar para atravessar rios. Então cada soldado tinha uma bexiga de ar e eles colocavam a bexiga no rio, subiam em cima e atravessavam o rio sem molhar o armamento, tecnicamente, e também sem perder tempo. Isso era uma das táticas.
A segunda tática é que os assírios, eles domesticavam cavalos naquela época. Foram os primeiros a começar a domesticar cavalo para utilizar o cavalo na guerra. Então tinha uma vantagem enorme com relação às outras civilizações que tinham apenas infantaria, enquanto os assírios tinham infantaria e cavalaria. Uma terceira tática eram os arqueiros. Os assírios eles utilizavam uma formação para invadir cidades, fazer cerco, uma formação triangular. E eles tinham escudos por cima da formação, né, protegendo dos ataques dos defensores. E eles começavam com os arqueiros nas extremidades dessa formação triangular a atirar flechas, a forçar um ataque de um lado da muralha, enquanto do outro lado eles utilizavam a quarta tática que eu vou comentar agora, que é a tática da escada. Então os assírios também começaram naquela época a utilizar escadas para sobrepor, né, para passar dos muros inimigos. Então os assírios, além de cavalaria, bexigas de ar, táticas militares de ataque a cerco, eles utilizavam escadas para passar sobre os muros. Então por isso eles tinham um diferencial muito grande naquela época. Uma outra tática que eu li também em informações já escritas é que os assírios eles também cavavam túneis embaixo das muralhas para fazer com que as muralhas cedessem. Mas eu fico pensando, né? Tudo bem. Primeiro que a muralha ela não tem que ter fundação nenhuma para você conseguir cavar um túnel e ela cair. E outra coisa é que quanto tempo demora para cavar um túnel desse para fazer com que uma muralha caia? Quanto tempo eles conseguiam ganhar com essas distrações, sabe? Então acho que era uma tática meio inválida, assim, esse negócio de cavar túneis para derrubar muralhas. E o diferencial que eu tinha comentado no começo com relação às armaduras e armamentos é que os assírios eles utilizavam armaduras e armas, né, espadas, escudos, de ferro. Enquanto naquela época as outras cidades utilizavam tudo de bronze. Porque o bronze, na época, era um metal muito mais maleável do que o ferro. Então as cidades acabavam utilizando o bronze para fazer espadas, capacetes, escudos, enquanto o ferro era um mineral que tinha na natureza muito duro, muito difícil de ser maleável. Então os assírios foram os primeiros a esquentar o ferro numa temperatura extremamente alta e conseguir fazer com que o ferro se tornasse um metal flexível. E aí, na hora da batalha, quando espadas, né, de ferro se chocavam com espadas de bronze, as de ferro levavam muito mais vantagem, né, pela durabilidade, resistência, então eles acabavam quebrando os armamentos do inimigo. Então assim, resumindo, os assírios eles tinham vantagem em tudo com relação a guerras. Só que, por que eles não prevaleceram na Mesopotâmia? Por que os assírios não ficaram ali para sempre, né? Por que eles não foram imperadores assim, os principais? Porque além de tudo isso que eu disse, os assírios também utilizavam uma tática de terror. Então assim, resumidamente, eles eram filhas da puta. Eles chegavam na cidade e além de dominar, eles escravizavam o povo, utilizavam esses escravos em outras batalhas, né, como algum tipo de escudo humano. Também esfolavam os reis e governantes da cidade no meio da praça, matavam as crianças, colocavam cabeças na frente da cidade, mostrando o seu poder, mostrando que eles eram terríveis. Só que isso acabou fazendo com que todo mundo odiasse os assírios, né? Então foi por isso que os assírios também caíram, lógico, depois de muitos anos, né, com domínio da Mesopotâmia. Os assírios caíram por conta de rebeldes, né? Por conta de civilizações que se juntaram e não aguentavam mais os tiranos no poder e acabaram derrubando os assírios. Um desses povos que ajudou na queda dos assírios foram os babilônios, e é desses que eu vou comentar agora no final do vídeo. Bom, os babilônios, eles, após a queda dos assírios, eles criaram o que é chamado do Segundo Império Babilônio na Mesopotâmia. Esse Império Babilônio, ele foi crescendo cada vez mais até que se tornou uma cidade gigantesca ali na Mesopotâmia, uma das cidades mais conhecidas, né, uma cidade até bíblica. A Babilônia, ela tem alguns pontos-chave que eu vou comentar aqui no vídeo, né?
Primeiramente, eles foram os primeiros que criaram as leis. Então, como eu esqueci, né, de comentar, os sumérios eles foram os primeiros povos que inventaram a escrita. E os babilônios utilizavam dessa escrita, só que ao invés de fazer escrita em barro, como os sumérios faziam, eles escreviam, né, em pedras. Então eles tinham uma lei, que era uma pedra enorme que ficava no centro da cidade, com tudo o que podia ser feito ou não e as consequências. E uma dessas consequências, né, a mais famosa de todas, é a olho por olho e dente por dente. Então, se alguém ia e cortava a cabeça de alguém, a punição daquela pessoa é que cortassem a cabeça dela também. Além disso, a Babilônia ela também criou a astrologia. Então, os babilônios eles, né, tinham divisão de tarefas, pedreiro, construtor, agricultor, etc. E tinham também os astrólogos, que levavam em consideração os planetas do espaço e consideravam que aqueles planetas eram deuses. E é por isso também que os dias da semana têm 7 dias, que são 7 planetas. E é isso. Eu queria focar mais nesse vídeo com relação aos assírios, né, falando um pouquinho sobre as táticas militares que eles utilizavam, que foi o foco maior dentro da Mesopotâmia com relação a guerras. O próximo vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre o Egito Antigo. Eu ainda estou escrevendo, né, todo o conteúdo dele. Não se esqueçam de ver na próxima quarta-feira. Também não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal para vocês não perderem os próximos vídeos. E é isso. Obrigado mais uma vez por assistirem e até a próxima.